Olha só, daqui a pouco mais de um mês, a população dos Estados Unidos irá às urnas escolher quem ocupará a presidência do país pelos próximos 4 anos. A disputa entre Donald Trump, candidato à reeleição pelo Partido Republicano, e Joe Biden, candidato do Partido Democrata, ocorrerá em meio a uma grave crise socioeconômica e de saúde pública. E quais seriam os impactos para o Brasil na eleição, seja de um Trump ou de um Biden? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a professora de Relações Institucionais da Unijorge, Centro Universitário Jorge Amado, Juliette Robichê, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, professora. Bonjour, Jefferson Baltrão, Fernando Duarte, muito obrigado por me receberem na Rádio à Tarde FM. Estou muito satisfeita por estar com vocês e seus ouvintes. Tentarei contribuir para a compreensão das eleições do futuro presidente norte-americano. Eleições, se tem razão, que interessam o mundo inteiro, porque esse país, o presidente desse país tem repercussão nas relações internacionais, no comércio internacional. Então, estou muito feliz de estar com vocês. Ah, que bom, prazer tudo nosso. Adorei o bonjour. Bonjour, então, também, viu? É um programa internacional de verdade. Tá certo. Professora, num primeiro momento, a gente até supõe que a reeleição de Donald Trump continuaria deixando o governo dos Estados Unidos mais alinhado, não é, com o governo de Jair Bolsonaro. Agora, o que poderia representar a vitória de Joe Biden, um democrata, na relação Brasil-Estados Unidos, sabendo que o governo brasileiro, mesmo que de forma velada, tem preferência por Donald Trump? Acho que não mudaria muita coisa. Sobre as relações internacionais, eu acho que, mesmo com Joe Biden, que é a corrente moderada, né, dos democratas, aplicaria o mesmo tipo de política America First, né, os Estados Unidos em primeiro, mas com certeza com um jeito mais civilizado, menos agressivo. Porém, no debate, né, de ontem, Joe Biden se referiu a um único país estrangeiro, que foi justamente o Brasil, para dizer que ele iria adotar medidas contra a política de desmatamento da Amazônia. Então, com certeza, para o Brasil, as relações não seriam tão idílicas como estão agora. Aliás, há uma aproximação forte entre Donald Trump e Jair Bolsonaro, mas, por enquanto, o Brasil cedeu muito para os Estados Unidos. E teve pouco em troca, né? Teve pouco. Pode haver um aumento deste pouco caso um Joe Biden seja eleito? Porque, de fato, vai haver uma divergência ideológica muito mais evidente, não é? Eu acho que vamos voltar ao que acontecia com Barack Obama, por exemplo, ou Clinton. Então, as relações deveriam ficar boas, mas o que eu posso dizer, não deveria ter tantas mudanças do ponto de vista das relações internacionais, né? Sobretudo em época de grande crise econômica, tem um movimento contra o multilateralismo, de protecionismo, e não vejo os Estados Unidos mudarem suas posições, mesmo que fosse Biden presidente. Mas, com certeza, Biden vai reatar boas relações com seus aliados, como os europeus, os mexicanos, os canadenses, que foram muito atacados pelo Trump. Professora, o sistema eleitoral norte-americano é bastante diferente do brasileiro.
E o Donald Trump tem feito uma série de questionamentos, principalmente por conta da possibilidade do voto pelo correio. Ele, inclusive, tem colocado em xeque a própria eleição, porque ele diz que os votos pelo correio podem gerar uma série de fraudes. Esse problema vai se perdurar até o dia 3 de novembro, esse debate, esse questionamento, ou a senhora acredita que esse assunto vai ser mais facilmente superado pela sociedade norte-americana? Não, você tem razão. Foi uma surpresa. Aliás, tem uma campanha muito forte de desinformação, de fake news da parte dos republicanos, né, liderados pelo Trump, para questionar a integridade das eleições, contestando o voto pelo correio, o voto postal. Então, isso foi reforçado no debate, onde Trump já avisou que ele poderia não reconhecer esse voto postal e contestar as eleições, e isso vai perdurar depois do dia 3 de novembro, depois do dia das eleições. O que está acontecendo é que esse voto pelo correio já existe desde os anos 2000. Começou nos anos 2000 em alguns estados e, aliás, em 2016, quando o Trump foi eleito, 33 milhões de americanos votaram pelo correio, né? Por que ele tem medo? Por que ele contesta? Porque, segundo os republicanos, Ana, eles têm a ideia que esse meio de votar vai privilegiar o voto democrata, porque o dia das eleições é uma terça-feira e significa que muitas pessoas que trabalham, os trabalhadores, os operários, têm muitos problemas para conseguir votar, fazer fila horas e horas para conseguir votar, e eles seriam os eleitores do Partido Democrata. E, aparentemente, com a pandemia, né, hoje estamos com mais de quase 206 mil pessoas que faleceram por causa da pandemia da Covid. Então, há uma forte tendência a privilegiar esse voto pelo correio. Podemos chegar a 80 milhões de votos. Então, e os democratas também criticam as medidas de redução de capacidades logísticas do correio americano, o USPS, para justamente fragilizar esse meio de votar, né? Então, é muito preocupante de ver um presidente em exercício contestar a integridade das eleições do seu próprio governo. Então vamos ver o que acontece. E como você falou, se você quiser, podemos falar um pouco da originalidade, da particularidade desse sistema eleitoral norte-americano? Por favor. Porque você falou, é totalmente diferente do sistema europeu ou brasileiro, porque é um sufrágio indireto. Significa que os eleitores não votam diretamente para o presidente. Eles vão votar para grandes eleitores, que são designados em cada estado pelos partidos políticos. E quais são esses partidos? São dois, né? Que dominam até hoje a vida política americana. São os republicanos, representados pelo elefante, né, que estão no poder hoje, com Trump, e os democratas, o partido de Barack Obama ou dos Clinton, né, representado pelo bicho, pelo burro. E esses grandes eleitores, que são militantes, né, que foram designados pelos partidos, são eles que vão formar o colégio eleitoral. E são os grandes eleitores que vão votar para o presidente, são 538 no total. E esses grandes eleitores, o número de eleitores difere em função de cada estado, são 50 estados. Então, cada estado tem 2 senadores, são 2 grandes eleitores, mais um número de membros representantes
membros da Câmara de Representantes no Congresso. Então, por exemplo, a Califórnia, que é o estado mais populoso, tem 55 grandes eleitores, e alguns estados, Wyoming, Montana, somente 3. Mas qual é a diferença? Por que não é considerado um sistema realmente democrático, justo, pelo menos? Porque quando um partido ganha eleições em um estado, ele vai recuperar todos os votos dos grandes eleitores, 100%. Não importa a porcentagem de votos que ele ganhou. É o sistema de winner take all. O vencedor vai levar tudo. Então, por exemplo, no Illinois, se os democratas ganharam 42% dos votos, eles vão recuperar 100% dos grandes eleitores. É por isso que, em 2016, Hillary Clinton, que ganhou 2 milhões de votos a mais que Trump, perdeu as eleições, porque ela ganhou menos grandes eleitores. E outro ponto muito interessante também nessas eleições é que alguns estados, chamados de swing states, os estados instáveis, no sentido que a maioria muda. Né? Tem alguns estados, nós já sabemos os resultados. O Texas, desde 1980, vota republicano. Nova York, ao contrário, é fiel aos democratas desde 88. Professora. Tem alguns estados. Sim. Professor, eu queria voltar para os possíveis impactos aqui no Brasil dessa eleição lá nos Estados Unidos. Eu já ouvi especialistas afirmarem que uma provável vitória de Biden, do democrata Biden, vai exigir mudanças na condução da atual política externa aqui do Brasil. Uma política que, inclusive, nem disse a que veio até agora, não é? Não tem uma estratégia clara, e que também forçaria alterações, mudanças do governo Bolsonaro na questão ambiental. A senhora acredita que o governo ele se submeta a mudanças por conta de uma mudança também de governo nos Estados Unidos? Até porque existe hoje uma mobilização de fundos de investimento, de empresas, não é, que exigem uma atitude mais responsável do governo brasileiro no campo socioambiental, não é? Não, você tem razão. O Partido Democrata tem uma preocupação com o meio ambiente bem maior, não é difícil, que o Partido Republicano. Por exemplo, o grande acordo, sucessor do Protocolo de Kyoto de 96, que foi celebrado em Paris em 2015, que foi assinado pelo Barack Obama e ratificado pelo Senado, foi denunciado pelo Trump logo quando ele chegou no poder. Significa, e ele nega, nós sabemos, né, é um populista, Trump, que nega a ciência, que considera que o aquecimento do planeta é uma invenção do diabo, e que, por exemplo, com o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, esses fogos que está realmente flagelando a Califórnia, por exemplo, ele realmente não tomou nenhuma atitude, adotou nenhuma medida. Aliás, dá risada dos políticos preocupados com esse aquecimento do planeta e das suas consequências desastrosas na natureza norte-americana e na economia também. Então, uma das primeiras medidas, segundo Joe Biden, que ele falou no debate, é que ele ia assinar de novo esse Acordo de Paris e assumir essas obrigações internacionais. E, com certeza, como eu já falei, a única referência a um chefe de Estado estrangeiro foi de Jair Bolsonaro para estigmatizar sua política ambiental. Então, com certeza, e você sabe que o governo brasileiro atual está sofrendo retaliações pelos europeus. Sim. Por exemplo, o Emmanuel Macron, o presidente francês, já o ano passado tinha avisado que nunca ia ratificar o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia.
E hoje vários outros estados, inclusive a Alemanha é o país que tinha mais interesse nesse acordo, porque o grande país exportador, a Alemanha que tinha um grande interesse neste acordo entre as duas organizações regionais, já recuou, porque quem ganhou as eleições recentemente na Alemanha foram o Partido Verde, ecológico, e já tomaram medidas de retaliação contra o Brasil, inclusive outros partidos. Então, será que o governo brasileiro vai ter que continuar a adotar essas medidas que não respeitam seu meio ambiente? Não sei. A senhora acredita que numa vitória de Joe Biden haveria uma troca de ministros, por exemplo, do Ricardo Salles, que é do meio ambiente, e Ernesto Araújo, das relações exteriores? Bom, infelizmente não tenho informações privilegiadas a dar, mas eu acho que o Ricardo Salles já teve sua política, ou falta de política ambiental, as medidas que ele adotou em prol dos agrotóxicos, etc., foi para a economia brasileira uma catástrofe. Né? Muitos países, como, se não me enganar, a Suécia, decidiram de não mais comprar nenhum produto agrícola a este país considerado o paraíso dos agrotóxicos, com a autorização sem limite de todos os agrotóxicos proibidos há décadas no mundo inteiro. A Rússia também, também começou a dizer que iria diminuir suas importações de produtos agrícolas porque queria proteger a saúde da sua população. Então, os países também, europeus, já estão com um pé atrás. Então, será que o Brasil tem esse luxo de poder continuar nessa crise econômica com essa política ambiental? Não sei. Professor... Eu acho que seria saudável mudar realmente, não somente de ministro, mas totalmente de filosofia também, né? Política, claro. A respeito do meio ambiente. Professora, um dos grandes tensionamentos da eleição norte-americana é a relação com a China. O Donald Trump tem provocado um tensionamento muito grande e isso até tem impacto aqui no Brasil com relação a posicionamentos dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas, na ONU. Essa política norte-americana, uma eventual mudança na política de relacionamento entre Estados Unidos e China, pode ter impacto no relacionamento Brasil e China, já que ultimamente o governo federal tem trazido um tensionamento desnecessário nessas relações Brasil e China por conta da influência do Donald Trump? Concordo totalmente com você acabou de dizer. O Bolsonaro tem uma grande admiração pelo presidente norte-americano presente e ele, por osmose, com esse presidente Trump, adota todas as políticas do presidente Trump, às vezes, ao meu ver, contra o próprio interesse do Brasil. Então, por exemplo, os Estados Unidos está vendo que ele está perdendo sua posição hegemônica no cenário internacional, claramente. A China hoje está se tornando economicamente uma das, se não for a primeira economia mundial, está se tornando uma grande potência militar também, e claro que é uma grande rivalidade entre os Estados Unidos e a China, e podemos entender, por exemplo, as agressões, poderiam ser mais civilizadas, mas na OMC e outros órgãos internacionais contra
a China. O que não entendo é porque o Brasil está adotando essa posição, porque o Brasil não é um rival direto da China, ao contrário. O primeiro parceiro, nós temos que saber isso, que o primeiro parceiro econômico do Brasil hoje não são mais os Estados Unidos, mas a China. Primeiro investidor no Brasil é a China. E do ponto de vista de importação e exportação, o Brasil exporta mais que importa. Então, ao meu ver, o Brasil deveria mimar a China, porque nesta época de grave crise econômica, de fuga dos investimentos estrangeiros, que foi uma das piores da história do Brasil hoje, de taxa de desemprego, etc., eu acho que o Brasil não tem esse luxo de atacar seu primeiro parceiro econômico. Vamos aguardar então. Daqui a pouco, né? Um pouco mais de um mês, eleição nos Estados Unidos, no dia 3 de novembro. A gente agradece muito à professora de Relações Institucionais da Unijorge, Juliette Robichê, conversando conosco. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelos seus esclarecimentos. Um bom dia e até uma próxima. Um bonjour para a senhora de novo. Merci beaucoup, foi um prazer. Boa continuação. Bom dia a todos os ouvintes. Tá certo, muito obrigado mais uma vez. E olhe, mais uma conversa que vai estar inteirinha para você logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer.